Vamos abrindo nossa Bíblia Sagrada. Hoje eu vou pregar sobre a ressurreição mesmo, tá, pessoal? Lucas capítulo 24, onde nós temos informações precisas sobre a ressurreição de Jesus. Só que dentre várias lições que nós temos na ressurreição, existe uma lição aqui que ela é mais gritante. E eu queria te mostrar aqui que essa lição que nós aprendemos aqui na ressurreição, ela pode ser carregada para o restante dos nossos dias. Ou seja, todos os dias sobre a face da terra a gente vai poder carregar essa interpretação que eu vou passar. Lucas 24, a partir do versículo 1, eu queria que você prestasse atenção no que está escrito. Diz assim: no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, muito de madrugada, então era bem cedinho da manhã, de madrugada, foram elas quem? Essas mulheres, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E a gente tem que entender que essas especiarias aqui, elas estavam levando para ungir o corpo de Jesus, o corpo morto de Jesus. A gente tem que entender isso. Só que a Bíblia Sagrada diz o seguinte: e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam ali o corpo do Senhor Jesus. O que elas encontraram, essas mulheres, com as especiarias na mão? Preste atenção agora, que isso aqui é forte, revelação nova para você. Elas encontraram a palavra de Deus se concretizando, e elas não encontraram aquilo que elas imaginavam que elas veriam, ou baseadas naquilo que elas tinham visto. Então elas enxergaram, repetindo, elas enxergaram que a palavra de Deus, o que Jesus tinha prometido que ia acontecer. Então o que Jesus falou tinha acontecido. Só que elas estavam procurando o corpo de Jesus morto. Porque se você voltar um pouco antes, no capítulo 23, no versículo 55, diz assim, ó: e as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia, seguiram também. Agora você lê comigo. E viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. Então você percebe aqui registrado, escrito na Bíblia Sagrada, que elas estavam indo até o sepulcro baseadas no que elas tinham visto, baseadas na crucificação, baseadas no sangue, baseadas na morte de Jesus. Era isso que elas estavam fazendo. Elas estavam indo com essa base, a base do que tinham visto. Quando elas chegaram lá, o que elas enxergaram era o que o Jesus tinha dito sobre a ressurreição dele, que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Isso ele falou em vários textos, inclusive ele fala aqui mesmo em Lucas, no capítulo 9, no versículo 22, inclusive no Evangelho de Lucas, ele fala o seguinte, ele falou isso aqui várias vezes para os discípulos, mas especialmente ele falou assim, ó, versículo 21, desculpa: e admoestando, mandou que ninguém se referisse em isso, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado dos anciões, dos escribas, e ele falou abertamente isso aqui: seja morto e ressuscite. Você viu que ele foi bem claro: ressuscite ao terceiro dia. Então Jesus, ele nunca escondeu isso, pelo contrário, ele sempre fez referência da morte e da ressurreição após 3 dias. Só que elas chegaram lá baseadas no que elas tinham visto. Elas estavam extremamente impressionadas com aquilo que elas tinham enxergado. E aí, voltando lá para Lucas, onde nós estamos, Lucas capítulo 24. Então elas estavam indo, essas mulheres que tinham visto tudo o que aconteceu. E no versículo 3 diz então, Lucas 24, 3: e entrando não acharam o corpo de Jesus. Então elas estavam indo atrás do corpo, não acharam. E no versículo 4 diz: e aconteceu que, estando elas perplexas. Aqui que eu queria chegar. O que é uma pessoa perplexa? Uma pessoa perplexa é uma pessoa que ela fica impressionada. E quando você fica impressionado, ou muito impressionado com alguma situação, você fica trancado e você não sabe o que fazer. E foi isso que aconteceu com elas. Elas trancaram. Até a Bíblia diz que elas não sabiam o que fazer. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam juntas delas 2 varões com vestes resplandecentes. Não era essa passagem que fala. Eu estava lendo uma outra tradução que diz que elas ficaram perplexas e elas não sabiam o que fazer. Deixa eu ver se é nesse mesmo texto aqui que eu estava lendo.
Não. É uma outra tradução que diz, então elas estavam perplexas a respeito disso e elas trancaram ali. Mas por quê? Porque aquilo que a gente olha impressiona a gente. E aí dá uma bloqueada, aquilo que a gente enxerga assim que, sabe, foi muito impressionante, foi muito, vou usar outra palavra agora melhor você entender, a intensidade foi muito forte. Por exemplo, a pessoa vai no doutor e o doutor mostra o exame da pessoa com um caroço ou com um tumor ou com câncer. E mostra, tá vendo aqui no exame, ó, dá uma olhada bem aqui, ó, tá aqui o câncer, ó. Ou quando você chega em casa e você pega o celular do seu esposo e você vê ele conversando com outra mulher e fotos dela. Ou quando você chega em casa e você pega o seu filho usando droga. Ou você pega o seu filho com outro homem. São coisas que são intensas. E geralmente deixa as pessoas perplexas. Essas mulheres, elas já vinham tomando essas doses de intensidade. O olho de Jesus sangrando, a boca de Jesus tudo machucada, de tanto soco que ele levou, as costas dele todas dilaceradas pelas chicotadas. Elas já vinham presenciando isso. Os cravos desse tamanho, numa cruz que ele foi preso, coroa de espinhos na cabeça. Elas nem conseguiam olhar muito para Jesus, porque ele estava nu na cruz. Então tudo isso começou a mexer muito com elas. E essas coisas mexem com a gente. E aí quando a gente fica perplexo, a tendência é ficar trancado mesmo. E você sabe que isso aqui tudo começa por aquilo que a gente olha. A Bíblia Sagrada fala, em Números capítulo 13, versículo 33. Olha só o que diz, ó. E também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Você viu que quando eles foram espiar a terra de Canaã, conforme aquilo que eles viram, eles começaram a ficar impressionados com o tamanho dos homens. Eles ficaram impressionados com tanto inimigo que tinha lá naquela terra. E o que aconteceu com eles? Eles começaram então a se imaginar sendo esmagados. Eles ficaram impressionados com aquilo. Você percebe na Bíblia Sagrada que os nossos olhos, eles podem acabar bloqueando a nossa fé. Os nossos olhos, eles podem acabar bloqueando aquilo que Deus falou com a gente. E Deus, ele faz isso de propósito, você sabia disso? Faz, pastor, faz. Porque em Números 13, versículo 1 diz assim, ó. Números 13, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Cada tribo dos seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou Moisés deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças das tribos dos filhos de Israel. E o que Deus queria? Ele queria que eles trouxessem um relatório, para ver se eles ficavam impressionados com aquilo que eles estavam vendo, ou se eles voltariam dizendo: não, Deus é com a gente. Qual foram os únicos dois que chegaram dizendo? Olharam a mesma coisa que os outros olharam, mas voltaram dizendo: Deus é com a gente vai vencer. Como é que era o nome dos dois? Caleb e Josué. Todos os outros, a intensidade foi tão grande, que paralisou a fé deles. Paralisou o que Deus tinha dito para eles. E Deus fez isso de propósito. De propósito, Deus enviou eles lá para eles espiarem a terra, para saber o que eles iriam dizer. Se você for para 1 Samuel capítulo 17, versículo 24, mais um pouquinho sobre isso. A Bíblia diz assim: porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, Golias, fugiam de diante dele, temiam grandemente, e diziam uns aos outros. Qual que era a primeira palavra que eles diziam? Não escutei. Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Aí olha só, então você vê que eles ficaram impressionados com o tamanho do Golias. Eles ficaram impressionados na proporção que o Golias tinha, a voz do Golias, como Golias falava, e nenhum deles ousou lutar. Agora, quando Davi chegou lá, e ele olhou, e ele escutou o Golias falando, ele não se impressionou, ele não ficou perplexo.
Ele não ficou assustado. Foi o único que derrubou Golias. O único que a intensidade daquilo que ele viu não foi maior que a intensidade da palavra de Deus. Se aquilo que você enxerga ainda tem mais intensidade do que aquilo que eu prego aqui dentro, você vai ficar perplexo e você vai paralisar a fé. Você vai paralisar a palavra de Deus. Você escutou o que eu estou falando? Tudo que te acontece na tua vida, se aquilo ali mexe mais com você, aquilo que você está vendo, do que aquilo que Deus fala contigo, você bloqueia tudo. E foi isso que aconteceu com essas mulheres. Voltando lá para a gente estava em Lucas. Porque se você for pegar o Lucas 23, por exemplo, o versículo 35, diz assim: o povo estava, o que o povo estava? Não escutei, o povo estava olhando. Em Lucas 23, versículo 48, e toda a multidão que se ajuntaram a este espetáculo, o que diz agora? Vendo o que havia acontecia, voltavam batendo nos peitos. Esse bater nos peitos é assim: é o fim, não tem mais o que fazer, acabou. Eles ficaram impressionados. Eles chegavam a se bater nos peitos e gritar: olha só o que está acontecendo. E irmão, eu já vi gente saindo do consultório, doutor, acabou, vai morrer. Se impressionou demais. Acabou, irmão. Olhou para o marido, já era. Elas vinham passando por isso. Mas eu digo para você, qual foi o momento que Jesus não avisou? Ele sempre avisou. Ele disse: isso aqui vai acontecer. Eu vou ser rejeitado. Eu vou padecer. Eu vou sofrer, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas irmão, quando o negócio é muito forte, a gente esquece totalmente o que ele falou. Porque é quando a gente fica impressionado, aquilo ali mexe com a gente tranca. A Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16, o apóstolo Paulo fala assim, ó, você vê que a gente tem várias, as pessoas pensam, a ressurreição de Jesus, ela tem várias lições, mas uma das maiores lições da Bíblia Sagrada na ressurreição é não viver por aquilo que você vê, é viver por aquilo que ele falou. Você pode ser discípulo de Jesus, você pode andar com ele, você pode ser uma pessoa que você conhece a palavra. Se você se impressionar mais com aquilo que você está vendo e esquecer daquilo que ele disse, tranca tudo a tua vida, tranca tudo. Por isso eu não desfaleço, disse o apóstolo Paulo, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, eu estou passando por lutas, situações que eu estou vendo externamente, que está mexendo comigo, mas o meu interior contudo se renova de dia em dia. Agora pula para o 18, olha o 18, vamos lá? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas naquilo que não se vê, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. O que é essa coisa que eu não estou vendo que será eterno? Quem sabe o que é? Que por enquanto eu não estou vendo, mas é algo eterno. Mateus 24, 35, temos a resposta: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Essa situação que você está passando, que você está enxergando com os teus olhos, ela vai passar, mas o que Deus prometeu em cima dessa situação não vai passar. É isso. Eu posso estar passando uma situação de enfermidade, eu posso estar passando uma situação difícil financeira, eu posso estar passando uma situação difícil, dificílima, quem sabe ministerial. Os meus olhos estão vendo o pior, mas eu vou continuar me detendo naquilo que a palavra de Deus falou. Não vou me deter no que estão me mostrando, ou que o inimigo está me mostrando, que o diabo está me mostrando. Eu vou me segurar a palavra, porque eu não atento nas coisas que eu vejo, porque as coisas que eu estou vendo são temporais, mas aquilo que Deus prometeu é eterno. Você vê, elas não conseguiram aguardar 3 dias. Elas não conseguiram aguardar. Por isso que essas especiarias que elas estão levando na mão representam a falta de fé. As especiarias na mão que elas estão levando para o corpo morto de Jesus não representa uma oferta com amor, com carinho, mas representa elas estarem impressionadas com aquilo que elas enxergaram. Elas não acreditavam que Jesus iria ressuscitar. Pelo contrário, como é que eu vou acreditar numa coisa que eu já esqueci?
E eu esqueço que pelas feridas de Jesus eu estou curado quando aparece alguma coisa no exame. Eu esqueço, crendo no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa, quando eu pego a traição do esposo. Eu esqueço que a Bíblia diz que Jesus veio trazer vida e vida com abundância. É só enxergar que a minha situação financeira não está boa. Já começo a reclamar que não tem dinheiro, que não sei o quê. E por que eu faço isso? Por causa disso, eu fico perplexo. A intensidade do que eu vejo está ficando maior do que a intensidade do que a palavra de Deus faz na sua vida. O efeito de uma pregação tem que ser mais intenso do que uma doença. O efeito da pregação tem que ser mais intenso do que uma crise financeira. Mas ainda não é. Para muita gente na palavra de Deus, ela está em segundo plano. Mas aquilo que você está vendo está em primeiro lugar. E por isso que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 7, andamos por fé e não por vista. É por isso que a nossa vida não anda. A minha vida não está andando, a sua vida não anda, porque a gente está se baseando pela nossa vista. A gente está se baseando por aquilo que está vendo. Eu sei que é terrível. De repente se eu estivesse lá também faria a mesma coisa que elas. Você vê sangue misturado com cuspe, porque escarravam na cara de Jesus toda hora. O sangue no rosto dele, aquela coroa de espinho cravada na cabeça dele, ele tudo lanhado, tudo machucado, tudo furado as costas dele, depois ele preso na cruz. Eu não sei se aquilo que ele falou para mim faria sentido. Eu não sei se faria sentido. Voltando para Lucas capítulo 24, você está entendendo a ressurreição? Você está entendendo como foi difícil para todos eles acreditarem? Porque os nossos olhos nos confundem. Então vou ler de novo do versículo 1 até o versículo 4, onde eu li hoje, 24:1. No primeiro dia da semana, de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Não acharam a pedra do sepulcro removida. A promessa de Jesus está aí, viva. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus, que era o que elas pensavam segundo os olhos delas, que elas iam pegar as especiarias e encontrar o corpo. E aí diz assim: aconteceu que estando elas perplexas, estavam trancadas, sem saber o que fazer a esse respeito, e eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. Aí se manifestou o sobrenatural. Deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que a palavra de Deus vai se cumprir na vida de qualquer pessoa, sempre vai ter o sobrenatural junto. Por isso que eu não acredito que as pessoas, essa bênção eu recebi de Deus, é uma coisa sobrenatural. Bênção, nós começamos com o passar dos anos a humanizar a palavra bênção. Ai, que bênção, qual que foi bênção? Ai, caiu a caneta no chão, mas não quebrou, que bênção, não foi bênção. Bênção é uma coisa que vem acompanhada do sobrenatural. É uma coisa que foi abençoada, veio da parte de Deus. Mas tudo para nós é uma bênção. Ai, que bênção que foi? Ai, comprei uma camisa, uma bênção. É uma camisa, irmão, não é uma bênção. É uma camisa que você comprou. Bênção é isso aqui, ó. A pedra está removida e os anjos estão junto, confirmando o que Jesus tinha dito. Os anjos apareceram para confirmar o que ele tinha prometido, o que ele tinha dito. E justamente já fazia o 3º dia depois da crucificação. E ele tinha dito isso. E os anjos apareceram e disse com os vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas, abaixando o rosto para o chão, eles disseram: atenção, agora vem a grande revelação. Se segura na cadeira. Por que buscais o vivente entre os mortos? Tem uma tradução que diz: por que vocês estão buscando aquele que está vivo como se ele tivesse morto? Toda vez que você se basear pelos teus olhos, você vai tratar Jesus morto para você. Não que ele esteja morto, Jesus não está morto, Jesus está vivo, bem vivo. Ele continua curando, ele continua libertando. A Bíblia diz que ele vai estar conosco até a consumação dos séculos, e os séculos não se consumiram. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, que ele coopera e confirma com sinais e prodígios a pregação da palavra. Só que o nosso problema é, os nossos olhos tratam Jesus como morto.
Porque eu não consigo acreditar no que ele está vivo por aquilo que eu estou vendo hoje, no momento, na hora. Então só o que vai deixar Jesus vivo individualmente para cada um de nós é a fé. É você ter certeza naquilo que ele falou e não ter certeza naquilo que você está vendo. Isso que vai fazer Jesus ficar vivo para você. Agora eu te pergunto, elas acharam que elas estavam procurando o corpo de Jesus? Não, por isso que você não acha a cura. Entendeu? Por isso que você não está achando a prosperidade. Por isso que você não está achando a libertação. Porque você está se baseando naquilo que você vê e você está tratando ele para você como se estivesse morto, ele estando vivo. Olha que forte isso. Eu não sei se você conseguiu compreender o que eu estou ministrando aqui. Mas o anjo disse: vocês estão procurando Jesus da forma errada. Vocês estão trazendo essas especiarias nas mãos sem entendimento. Vocês estão fazendo isso pela carne de vocês. Vocês estão fazendo isso pelos olhos de vocês. Vocês nunca vão encontrar um corpo morto, porque não existe corpo morto, existe um corpo vivo. Mas é isso que está escrito aqui na Bíblia Sagrada. Os anjos mostraram para elas que o tratamento que elas estavam buscando a Jesus era baseado pela vista, era baseado pelos olhos. E quantos de nós aqui, diante de algumas situações, a gente ora e até chora: Jesus, me ajuda, Jesus, como se estivesse morto. Se Jesus tivesse vindo para você, nem chorar você não estava chorando. Me perguntaram agora esses dias no SBT. Ontem apareceu o programa, né? Ontem à noite, sábado de aleluia, ontem à noite foi meu programa ao ar. À noite era o SBT em debate, ou debate, não sei como é que é o nome lá. Pastor, qual é a mensagem que o senhor poderia dar da Páscoa? Sabe qual que é a mensagem que eu dou? A mensagem é: pode ficar tranquilo, em paz, sem medo, ele está vivo. Para mim essa é a mensagem da Páscoa. A mensagem da Páscoa é que ele está vivo, irmão. Para que eu vou ficar apavorado? Por que eu vou ficar assustado? Mas de vez em quando eu estou procurando Jesus como se ele tivesse morto. Você nunca vai encontrar ele morto. Você nunca vai encontrar Jesus Cristo de Nazaré morto. Porque ele está vivo. Ele morreu para você, mediante as tuas atitudes, mediante o teu procedimento. Para você ele está morto. Para você como se ele não estivesse vivo. Mas para quem tem fé, ele continua vivo e continua operando. Ainda que hoje eu não enxergue o meu corpo sadio, mas eu já estou sadio pelas feridas dele. Ainda que hoje os meus olhos não estejam enxergando a prosperidade financeira, eu sou próspero porque ele está vivo. Ainda que, quem sabe, a minha família não seja convertida, pelo contrário, eu vejo um familiar meu se afastando, eu não vou me assustar, porque o meu Jesus está vivo. Eu sei que ele continua vendo, ele continua falando, ele continua caminhando, ele continua tocando, ele continua se manifestando. Mas tem gente que busca Jesus como se estivesse morto, por causa dos olhos. Os nossos olhos nos confundem. E os anjos chegaram e disseram assim: ó, vocês não vão encontrar isso que vocês querem. Desse jeito que vocês estão procurando ele, vocês não vão encontrar. O apóstolo Paulo disse para a igreja de Roma, em Romanos capítulo 10, no versículo 2, deixa marcado aqui Lucas 24, versículo 5. Estão gostando do entendimento, irmão? Quantas vezes eu já tratei Jesus como morto? Quantas vezes nós já tratamos Jesus como se ele estivesse morto? Por isso que eu não recebi bênção nenhuma. Claro que eu não vou receber, eu não vou encontrar ele daquele jeito. Eu nunca vou encontrar Jesus pelos meus olhos. Eu vou encontrar Jesus por aquilo que ele falou. Aleluia. E a fé vem pelo quê, meus irmãos? E ouvir o quê? Então a fé não vem por você olhar e olhar o que está te acontecendo. Isso aí vem medo. Isso aí vem ansiedade. Isso aí vem preocupação na tua cabeça. A fé, ela vem por ouvir a palavra. Pastor, o que o senhor queria que elas tivessem feito? Nada, ficar parada. Jesus disse que eu vou ressuscitar, vou ficar aqui parado esperando ele. Ele prometeu, ele vai ressuscitar. Ele falou, vai acontecer. Não tem que fazer nada. De vez em quando não tem que fazer nada, eu só tenho que crer no que ele disse. Deu, acabou. Você não vai chorar, olha só, você não viu o que aconteceu na cruz? Não, eu vi o que aconteceu na cruz, mas ele disse sobre a ressurreição. Então eu estou firme aqui. Para mim foi terrível aquilo que eu vi, terrível. Imagina um negócio que mexeu comigo, mas aquilo que ele falou comigo mexeu mais ainda. Aquilo que ele fala tem que mexer mais comigo do que aquilo que eu estou vendo. Esse é o princípio da fé. Olha só o que Paulo disse: porque lhes dou testemunho de que vocês têm zelo de Deus. Quantos de nós temos zelo? Vamos para a igreja, vamos se arrumar, hoje a gente tem que ir para a igreja. Ai, vamos ler aqui um versículo da Bíblia, vamos ler,
rápido aqui. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vamos ler mais um versículo. Isso é zelo. Eu acho bonito você ler a Bíblia. Eu acho bonito você vir à igreja, eu acho top. Mas conforme você está lendo a Bíblia, ou conforme você está vindo à igreja, também não vai adiantar nada. Porque você tem zelo de Deus, mas não tem entendimento. Elas estavam levando as especiarias para Jesus, mas elas não estão acreditando que ele estava vivo. Quantos de nós temos zelo? Zelo por ler Bíblia, zelo para fazer as coisas, mas sem fé, sem compreensão, sem interpretação, sem entendimento. Você lembra essa palavra aqui, mas não com entendimento? Eu lembro quando o centurião, ele falou assim para Jesus. Jesus falou para Jesus, né? Jesus, meu criado está em casa, paralítico, violentamente atormentado e tal. Aí Jesus disse, eu irei e lhe darei saúde. Aí ele disse, não. O senhor não precisa entrar debaixo lá na minha casa. Eu não sou nem digno que o senhor vá na minha casa, nem sou digno disso. Porque, Jesus, minha casa é podre, é pecaminosa. Mas o senhor me dá uma só palavra e o meu criado fica curado na hora. Porque eu sou um homem sob autoridade, eu digo este vai, ele vai, outro vem, ele vem. E digo isto, aquele faz isto, ele faz e tal, não sei o quê. Aí Jesus olhou para os discípulos e disse, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas fé, no caso do centurião, o que é? Entendimento. Fé é entendimento que você tem. O tamanho do entendimento que você tem é maior do que o zelo. O zelo. Vamos fazer uma reza, mas chorando e apavorado. Que é isso? Você está entendendo? O zelo é bom, você ser zeloso pelas coisas de Deus, mas tem que ter zelo com entendimento. Elas estavam levando as especiarias para Jesus. Olha que bonitinha elas, olha que zelo, olha só como elas amavam a Jesus. Tudo errado. Não tinha que levar nada disso, porque Jesus não está morto. Elas estavam com zelo procurando o corpo morto. Elas estavam com zelo procurando o morto. E os anjos disseram, está errado esse negócio. Eu acho que elas pegaram e fizeram assim, ó. Elas pensavam que elas estavam certas. Elas estavam erradas. Por quê? Porque os olhos estavam enganando elas. E aí voltando, você está compreendendo o que eu estou falando? Quantas vezes eu deixei de receber as bênçãos por causa dos meus olhos? Porque mexeu muito, foi muito intenso, eu fiquei perplexo, eu tranquei. Eu esqueci da palavra. Volta lá em Lucas 24. Cuidado com o zelo e a falta de entendimento. Zelo é bom ter zelo também. É bom ter zelo? Mas pode se comparar só com a religiosidade. Aí você é religioso. O religioso é aquela pessoa que tem zelo. Vamos colocar uma roupa bonita para ir até a igreja. Eu acho bonito isso. Eu vou me encontrar com Jesus. Mas trata ele como se ele estivesse morto. Não crê no que ele falou. Não adianta nada o zelo. Olha só o que diz aqui, ó. Lucas 24, versículo 5. E estando elas muito atemorizadas, abaixando o rosto para o chão, elas disseram assim, lá vem a pancada. Baixaram o rosto, porque a pessoa que abaixa o rosto para o chão, ela quer receber alguma coisa. Ela fechou o olho e disse, meu Deus do céu. Quem algum dia for dar uma bronca em você e você fez assim, ó. Aquela cara de cachorro que caiu do caminhão da mudança. E abaixando o rosto para o chão, disseram, por quê? Olha só a pergunta, hein? Por quê? Essa é a pergunta. Por que vocês estão buscando o vivente entre os mortos? Então vocês estão buscando ele, mas sem fé. Vocês estão buscando ele pela morte. E vocês não estão buscando ele através da vida. Vocês vieram se encontrar aqui com a morte, com essa cara borrada de vocês cheia de choro. Vocês vieram procurar ele na morte. Vocês não vieram procurar ele com vida. Vocês tinham que vir aqui com um sorriso no rosto, se alegrando. E aí ele disse assim, ó, ele não está aqui. Não é o que diz aí, pessoal? Ressuscitou. E foi num domingo de manhã que nem esse, que esse episódio aconteceu. Não está aqui, ele ressuscitou. E agora vem o grande X da questão. Lembrai-vos, ou seja, se a Bíblia diz lembrai-vos, se os anjos estão dizendo isso para elas, é porque elas tinham. Você viu? Olha os nossos olhos. Lembrai-vos de que ele, como ele vos falou, e estando ainda
na Galileia, dizendo: convém, ou seja, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia... Vocês querem que eu desenhe que dia hoje para vocês? Vocês querem que eu desenhe que dia hoje, bonitinhas? O que vocês vieram fazer com esse negocinho na mão de vocês? Que dia hoje? Ah, é o terceiro dia. Então por que vocês não esperaram até esse dia? Por que vocês não esperaram a confirmação do que ele falou? Porque tudo que ele fala vai acontecer. Não se baseie pelos olhos. Mas uma coisa foi forte aqui que os anjos disseram, né? Lembrai-vos de como ele vos falou antes de tudo isso acontecer. Paulo lhe fala uma coisa, isso eu não preparei para você, mas me veio no coração agora, eu tenho até que achar, se eu não me engano é 2 Tessalonicenses capítulo 3. Eu posso estar equivocado, não, 1 Tessalonicenses 3, 1 Tessalonicenses capítulo 3, o versículo é o 2. Você vai gostar disso aqui. Tá tudo ok até agora, não? Tá, mais ou menos, pastor, eu sou muito olho, pastor, e conforme o que eu vejo, me impressiona, mexe comigo, eu fico perplexo e já esqueço de Bíblia, começo a chorar, me dá um pânico, eu fico em casa me batendo, alguém me dá um versículo, um capítulo, eu digo: ai, eu não sei, acho que não. E você sabe que não vai acontecer nada. Essa não é a base para o milagre, o desespero, tá? A base para qualquer milagre não são os teus olhos. Tem nada a ver com aquilo que você está vendo. Nada a ver. Você tem que entender isso. Eu quero receber milagre em desespero. Eu quero receber milagre quando eu estou, perturbado. Jesus disse assim para alguma pessoa algum dia na Bíblia: vai, a tua perturbação te curou. Você já leu isso na Bíblia? Vai, o teu medo te prosperou. Foi assim. Vai, a tua depressão te salvou. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Toda vez que você recebe bênção, é fé. É certeza diante daquilo que você está vendo. Não estou enxergando, porque a base da fé é essa. É a certeza daquilo que eu espero e a prova daquilo que eu não estou vendo. Eu não estou enxergando. Mas se ele falou, para mim é mais real do que aquilo que está acontecendo agora. Isso é fé. E essa é a base. E Paulo diz o seguinte: olha, nós enviamos Timóteo, presta atenção. Nós enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Então ele foi lá para puxar a orelha, exortar aquela puxão de orelha, né? Para exortar e confortar acerca da vossa fé. Mas qual que era o propósito dele mandar o Timóteo? Agora você vai entender. Para que ninguém se comova por estas tribulações. O que é se comover? É ficar perplexo. O que é se comover? É ficar sentimental. O que é se comover? É você ficar, é você ficar na carne. É você ficar emocional, sentimental, chorar, desesperar, ficar com medo, preocupado, ansioso. Então ele mandou o Timóteo exortar eles acerca da fé, para que ninguém se comovesse por essas tribulações. Atenção, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos chamados. Então eu e você, a gente foi ordenado para quê? Para isso aqui agora. Pois estando ainda convosco, ou seja, Jesus ele não tinha ainda sofrido, ele não tinha ainda padecido, nem sido morto, nem espancado, nem chicoteado, ele já tinha falado que ia acontecer, certo? Tá, a mesma coisa, ó. Paulo disse: estando ainda convosco, vos predizíamos, predizer é falar antes de acontecer. Nós predizimos que havíamos de ser afligidos, e como sucedeu, e vós sabeis. Quando foi que Jesus escondeu de mim? No mundo tereis. Quando que ele escondeu isso da gente, irmão? Ele nunca escondeu que no mundo vai ter aflição. Ele nunca escondeu. Só que o crente, quando estoura um problema, ele nunca escondeu da gente, irmão. Ele predisse: no mundo tereis aflições. Calma, não desanime, tenha bom ânimo. Como eu venci o mundo, você vai vencer também. Ore para que você não entre em tentação. Não caia na incredulidade, não caia no pânico, no medo. Então ele disse: também nós predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, vós sabeis. Atenção, portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber de como está o seu problema. Forte isso, né? Deus, ele não quer saber do teu problema. Ele quer saber da tua fé.
Porque se esse teu problema você está passando, se a tua fé está firme, você vence ele. Deus está mais interessado na nossa fé do que no nosso problema, nas nossas tribulações. Ele não quer saber o quanto está te doendo. Ele não quer saber o quanto você está, o quanto você está vendo isso. Ele não quer saber o tamanho da situação que ela está fazendo contigo. Ele quer saber o quanto você está crendo naquilo que ele disse. Portanto, não podendo eu mais esperar mais, mandei-o saber da vossa fé. E olha o único medo que Paulo tinha e que Jesus também tem. Temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho, todas as pregações que eu fiz, viesse a se tornar inútil. Eu prego para você. Veio uma doença, você viu o exame e você se impressionou mais do que aquilo que eu preguei. A minha pregação é inútil, o meu trabalho foi em vão. Tudo que eu preguei não vai valer para você. Olha que loucura. Eu prego. Se no dia da luta você se comove, se no dia da luta você se impressiona, o que eu preguei veio a ser inútil, porque você não usou o que eu preguei, você não usou a fé, você usou os teus olhos. Você usou aquilo que você sente. Então qual que era o medo de Paulo? Que tudo que ele pregasse fosse estragado no dia da luta. Que no dia da tribulação eles se comovessem. E o que as mulheres fizeram? Se comoveram. Meu Jesus, tu viu o sangue? Tu viu o tamanho daqueles cravos? Sim. Mas lembra o que ele disse? Nem lembro mais. Viu? Viu o que a ressurreição está ensinando para a gente? A ressurreição está ensinando para a gente que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode fazer o trabalho de Jesus em vão. Ele está vivo, mas a gente pode matar Jesus através da nossa falta de fé. Não conseguia acreditar na palavra. Então Paulo estava mais interessado em saber da fé do que da tribulação, com medo que o diabo atacasse eles e o trabalho viesse a ser inútil. Vocês estão muito quietos, vocês estão pensando o que eu estou falando? Quem está meditando e pensando aí? Olha que forte agora. Volta lá para Lucas. Nós estamos. Tá tudo ok até agora? Tá mesmo? Então vamos lá. Estou quase acabando. Então o que os anjos disseram? Por que vocês estão buscando? Eu quero saber o porquê que vocês estão buscando o vivente como se estivesse morto. Como é que vocês estão tratando Jesus morto como ele estando vivo? Como é que vocês estão fazendo isso? Por que vocês esqueceram? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos falou ainda na Galileia. Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Para tudo. O que os anjos disseram? Desse jeito vocês não vão encontrar ele. Vocês não vão encontrar Jesus desse jeito. Do jeito que vocês estão procurando ele, do jeito que vocês estão buscando ele, vocês não vão encontrar ele nunca. Por isso que eu não estou encontrando certas soluções na minha vida. Eu não estou encontrando solução por causa disso. E agora vem a parte forte. Olha só o 8. E lembrando-se das suas palavras, o que elas fizeram? Voltando do sepulcro, anunciaram todas as coisas aos 11 e todos aos demais. Eu vou te fazer uma pergunta. Como é que vocês acham que elas voltaram anunciando a palavra? Pessoal, ele está vivo. Foi assim que elas anunciaram? Fala para mim como é que elas anunciaram. Ele está vivo, ele ressuscitou com alegria, aleluia. Mas elas viram Jesus? Mas elas estão anunciando agora que ele está vivo mesmo sem? Então elas estão na fé agora. Elas creram. E é aqui que Jesus vai começar a se manifestar para a gente. Jesus vai começar a se manifestar quando mesmo eu sem ver, eu estou anunciando a palavra dele com alegria, crendo. É aqui que ele começa a aparecer. E foi aqui que Jesus começou a se manifestar. Ele precisava que alguém cresce nele. Ele precisava que alguém confiasse nele. É por isso que você vê que várias pessoas passam por aquele lugar. Nunca ninguém dá certo. Aí vem uma pessoa lá e pum, o negócio cresce. Aquele creu. Nunca ninguém cura daquela doença. Nossa, sempre todo mundo morrendo. Aí tem uma pessoa que pum, fica curada. Creu. Tem que ter alguém que creia. Tem que ter alguém que creia mesmo sem ver.
mesmo sem ter acontecido o negócio, porque quase todas as pessoas, elas são baseadas pelos olhos. A maioria das pessoas, quase 100% das pessoas, a base dela é o que elas enxergam, a base dela é o que elas veem. Elas não se baseiam por aquilo que falam, pelo contrário, elas se esquecem do que Jesus falou. Mas o dia que você se lembrar, o pior dia da sua vida, o dia que você se lembrar da palavra, ele vai aparecer para você também. Ele vai se manifestar. Eu podia continuar pregando para você, porque daqui a pouco elas voltaram, os anjos desapareceram e tudo mais. Aí Jesus vai atrás dos discípulos no caminho de Emaús. Está aí, o próximo título aí embaixo, ó. Olha, depois do versículo 12, né? Que diz aí o 12, ó. Aliás, aí tem o 10, né? Que a Maria Madalena, a Joana e tal, essas que anunciaram. E depois aí diz assim, as suas palavras pareciam como um desvario, então pareciam para loucura, eles não acreditavam, os discípulos ainda não conseguiam acreditar, por causa dos olhos deles. Pedro levantando-se, correu ao sepulcro, abaixando-se, viu os lenços, só os lenços ali postos, né, dobrados, e retirou-se, admirando-se consigo aquele caso. Aí ele ficou assim com uma pulga atrás do olho, mas não acreditava ainda. Ele estava naquele momento da dúvida, será que é mesmo ou não é? Elas falaram, a pedra do sepulcro está removida, o lenço dele está dobrado, o lenço do rosto está dobrado. Lá em João 20, versículo 7, fala que está dobrado. Está dobrado significa eu vou voltar. Toda vez que um dono de uma casa, ele estava comendo na mesa, ele estava ali se alimentando, e ele acabava o almoço, a janta, ele pegava o lenço que ele estava usando, ele deixava assim jogado, é porque assim, acabei, não vou fazer mais nada. Mas quando ele levantava da mesa e deixava o lenço dobrado, ninguém tirava nada da mesa, porque significava que ele ia. Está escrito, ó. Acho que é João 27, acho que é que fala isso, né? João 27, né? E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lenços, mas estava enrolado em um lugar à parte. Jesus já deu um sinal, né? Estou na área de novo, já já. Eles tinham que entender essas coisas, né? Eles não entendiam nada disso. É isso que eu estou falando. De vez em quando a gente tem muito zelo, mas não tem entendimento nenhum da palavra. Mas aí Jesus vai até os discípulos do caminho de Emaús, que eu estava te falando. Aí a Bíblia diz que eles estavam indo conversando e tal, sobre o que tinha acontecido, o que eles tinham visto. E aí no Lucas 24, versículo 15, diz assim, aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Olha isso. Mas os olhos estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Não pensa esse negócio. Jesus, olha isso, Jesus estava com eles ou não estava? Mas eles não conseguiam enxergar. Olha o que faz você ficar impressionado com aquilo que você viu. Jesus está junto contigo e você não consegue desfrutar daquilo ali. Parece aquele bebezinho que está muito com vontade de mamar. Ele está com vontade de mamar e a mamãe coloca perto da mama, né, do peito, para mamar. E ele, está aqui, meu filho. Onde é que está? Eita, Jesus está bem pertinho de você, irmão. É você que não está conseguindo enxergar ele, está na tua cara, irmão. Está na tua cara que ele vai te abençoar, está pertinho de você. Mas eles não entenderam nada. Mas por que eles não entenderam nada? Próximo versículo, põe 17, ó. E eles disseram, e Jesus disse, que palavras são essas que vocês caminhando, vocês trocam entre vós? E por que vocês estão tão tristes, que estavam assim abatidos, tristes? Tristeza não é uma base para acontecer milagre na tua vida. Primeiro troca essa base para depois alguma coisa acontecer com você. Primeiro Deus tira a tristeza, coloca você uma alegria sobrenatural. Aí as coisas vão começar a acontecer. Não, pastor, que aconteça, daí eu deixo de ficar triste. Eu gostaria que fosse assim também. Quem gostaria também? As coisas acontecem, eu fico alegre. Mas com Deus não. Você fica alegre e as coisas acontecem. Fé. Quem falou fé? Fé. É fé. Fé é você ficar alegre antes de... Mas a gente não usa fé. A gente usa, sabe, os nossos olhos. E ele disse, sério, que palavras essas são? Jesus já falei essa. E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse... És tu peregrino em Jerusalém? Ficou bravo com Jesus. Você é peregrino por acaso? Você só está aqui de passagem, caramba. E você não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele perguntou a Jesus. Quais? Acho que você não entendeu.
Jesus disse para eles assim: vocês estão calmos, vocês estão bravos, tristes e tal. Como é que são as coisas que estão acontecendo que eu quero saber? Eles falando com Jesus. E eles disseram: as que dizem a respeito de Jesus. Quem estava ali com eles? E eles estão falando para Jesus de... As que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que, ó, o problema deles aqui, ó, que foi um profeta poderoso. Foi. Não é mais. Para nós já era. Foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram. O que está faltando aí? O que está faltando aí? Você viu o papo deles? Ele foi entregado à morte, os sacerdotes, e ele morreu e foi crucificado. Quem estava ali junto com eles? E Jesus esperando, não vão falar mais nada? Está faltando um pedaço aí. Nós esperávamos. Falar de novo, o que é? Passado de novo. O irmão está pegando aqui o negócio rapidinho, ó. Esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora com tudo isso, e já hoje é o terceiro dia. Jesus deve ter feito assim, ó. Claro que já é o terceiro dia. A gente esquece da Bíblia, irmão. Nossa, como a gente esquece da palavra. E hoje é o terceiro dia desde que essas coisas já aconteceram. E é verdade também que algumas mulheres, olha elas aí, ó. As mulheres, o pessoal diz que mulher não pode pregar o evangelho, foram as primeiras que pregaram, nada a ver, né? Tem uns caras que falam umas besteiras. E é verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram até o sepulcro, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos e que diz que ele está vivo. Quem está ali junto com eles? E não achando seu corpo, voltaram, né? E alguns estavam conosco, foram ao sepulcro, acharam a ser assim, as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele disse, aí Jesus pegou pesado. Puxa, vocês são os retardados mesmo, seus idiotas. Tá? Eu estou usando o português original. Ó nécios e tardos de coração, vocês retardados e idiota. Para vocês crerem em tudo que os profetas disseram, porque o pessoal disse que ele tinha sido morto, né? Os profetas disseram assim, ó, não, ele foi um grande profeta, em obras, não, eu vi os milagres também aconteceu, mas Messias não, Salvador não, ninguém pode vencer a morte. Então vocês são retardados, vocês são idiotas que acreditam em tudo que os homens falam. Próximo versículo, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, atenção, o que faz para acontecer a fé a brotar na gente? Explicava-lhes o que dele se achava em todas as... Essa é a base do meu ministério. Se prepare que eu sempre vou explicar para você as escrituras. Essa aqui é a base do meu ministério. O dia que você vier aqui e eu não pregar mais a Bíblia Sagrada para você, eu estou com o capeta, vai embora. Sempre quando você vier aqui, você vai ter explicação de Bíblia. Você vai ter explicação e exposição da palavra, revelação da palavra. Culto com o pastor Michael, sem Bíblia, e dizer, eis que te digo, eis que te digo. Se ele esqueceu, esquece. Comigo é Bíblia. Esse negócio de ficar dando profetada para os outros não vai acontecer aqui comigo. Aqui comigo vai ter revelação diretamente da palavra de Deus para você. Aqui vai ter Bíblia. Aqui vai ter palavra de Deus. Aqui o meu ministério é baseado em explicar para você o que se acha de Jesus na Bíblia. O que se encontra sobre ele na palavra. Aí começou a explicar para eles e tal, foi explicando, e chegaram até uma aldeia onde iam. E ele fez com que ia para mais longe. Tá, tô indo, pessoal, vocês não entenderam nada, né? Não, fica. Fica conosco, nosso amado e bom Senhor. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos no caminho de Emaús, fica conosco, nosso amado. Aí você, não, fica com a gente, que a gente gostou das conversas do Senhor. O Senhor está lembrando alguém? Até confortou o nosso coração. Achamos legal isso aí que o Senhor falou. Até a hora que o Senhor chamou a gente de idiota. A gente
gente gostou do negócio. A hora que o senhor chamou de Nécio, gostei, top, fica com a gente. Aí Jesus ficou e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e lhe deu. E abriram-se os olhos. Eles, eita caramba. Sabe o que aconteceu aqui? Quem quer saber o que aconteceu aqui? A intensidade da palavra de Deus ficou mais forte do que aquilo que eles tinham visto. O que Jesus começou a pregar, começou a mexer mais com eles do que aquilo que eles tinham visto. E sabe o que aconteceu quando abriu os olhos deles? Eles o conheceram e Jesus desapareceu na hora. E sabe o que eles fizeram? Volta, ó. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando abria as escrituras. Pastor tem que abrir escritura, pastor tem que abrir Bíblia. Eis que te digo. Não, tudo bem, irmão, eu acredito que pode isso acontecer, mas não pode ser uma regra, só isso, irmão. É a mesma coisa que você vai lá no espiritismo lá. Irmão, tem que ter Bíblia, irmão. Se não tiver Bíblia, vai dar problema. Vai dar problema, irmão. Você vai ser enganado pelo diabo. Esse negócio só do eis que te digo, eis que te digo, eis que te... Para. Tem que ter palavra de Deus. Se não tiver palavra de Deus, dá problema. Me dá aí um celular que eu vou te dizer quem você é. Me dá aí um fio de cabelo, um negócio. Eu não sei, irmão. Eu prefiro ficar na linha de Jesus. Quem prefere a linha de Jesus? E não que não possa acontecer. Pode ser que um dia eu chegue para alguém assim, ó, te dar um recado aqui, ó. Pode acontecer, mas a regra é pregar a palavra. Na mesma hora, eles voltaram para Jerusalém. Irmão, você tem que voltar para a fé. Você tem que voltar para que você consiga reconhecer Jesus. Irmão, elas não conseguiram enxergar Jesus porque elas estavam procurando ele como morto. Aqueles dois lá também estavam tratando Jesus como morto. Ele só conseguiu se manifestar quando eles começaram a acreditar. E Jesus vai se manifestar para você também. Olha para o teu irmão e diga assim: está vivo. Aplauda bem forte ao Senhor. A mensagem da Páscoa é: ele está vivo. Está aí, ó. Está vivo. Amém. Se coloque de pé. Eu queria pregar mais, mas está demais daí. Tá bom já, né? Eita glória. Fala aí: eita glória. Eita glória, é isso aí mesmo. Amém? Quem prefere Bíblia aí? Não, pastor, eu prefiro que faça uma... Como é que é o negócio que se faz lá na coisa mesmo? Psicografia. Eu prefiro a linha da psicografia. Eu prefiro de explicar a Bíblia. Explicar a palavra, anunciar o evangelho. Não que não possa acontecer, Jesus pode fazer isso. Ele fez isso com aquela mulher no poço de Jacó, né? Chama teu marido. Eu não tenho marido. Você disseste bem, não tem marido. Já teve 5 e esse 6º também, ó. Você está metendo chifre em alguém. Ela se assustou. Pode acontecer isso. Pode ou não pode? Mas não é uma regra. Jesus fazia toda hora isso. Mas tem umas igrejas que você vai, é só isso. Só isso, toda hora. Eu não sei, irmão. Alguma coisa está errada, muito errado. Agora, toda hora tem que ter Bíblia. E abre aqui, abre lá, e abre daqui, e abre lá. Aí é bênção. Amém? Vamos orar agora, pessoal. Vamos fazer oração. Quem vai se basear no que ele falou? Então é vitória. Quem já começou a ficar alegre mesmo antes de receber a bênção? Quem vai sair anunciando essa palavra hoje? E tá tudo ruim na tua vida, mas como é que você vai estar anunciando? Alegre, feliz, aleluia. Então Jesus está vivo para você, e quem está vivo sempre aparece. Não diziam os antigos isso? Quem está vivo? Então calma que ele vai aparecer já já. Você vai contar o testemunho dessa mensagem de hoje. Que você estava meio aqui na igreja, com a melhor roupa. Veio bonito hoje com a Bíblia Sagrada. Deu até um tapinha para tirar poeira, com zelo. Mas chegou triste. Minha vida é uma desgraça. Agora você vai sair daqui com a roupa bonita, sem poeira na Bíblia. Mas você vai sair daqui com entendimento. E você precisa de zelo com entendimento. E não zelo sem entendimento. Senão você é só um religioso. E eu não quero religioso aqui nessa igreja. Eu quero pessoa de Jesus de verdade. Aleluia. Feche os teus olhos, levante as mãos para o céu. E você comece a agradecer porque Ele está vivo. Que Ele já se manifestou na sua vida. Já se manifestou na sua vida. Chegou a hora, meu irmão.
Chegou a hora, chegou o momento. Glória, glória, Jesus está vivo, Jorge. Jesus está vivo, vivo, Ele continua curando, Ele continua libertando, Ele continua se manifestando. Não está morto não, viu, irmão? Jesus está vivo, Ele quer se manifestar na minha vida e na sua vida. Ele quer operar coisas grandes. Trata de colocar uma alegria nesse rosto. Oh, aleluia! Hoje a intensidade dessa pregação, ela é mais forte do que aquilo que eu estou vivendo. Aquilo que eu estou vivendo, Jesus, é difícil, mas o que o Senhor falou no meu coração é muito mais poderoso. Isso, meu irmão. Agradeça a Deus agora. Você já passou poucas e boas, já passou situações terríveis. Quantas vezes já fez oração chorando, e hoje você vai fazer uma oração se alegrando porque Ele está vivo. Não temas. No mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo. Se alegra, se alegra, se alegra, se alegra, porque Jesus é com você. A regra é a fé. 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 É a fé. A fé que vem por ouvir e ouvir a palavra. Lembrai-vos do que Ele disse: pelas feridas de Jesus já fui sarado. Lembrai-vos, Jesus veio trazer vida e vida com abundância. Lembrai-vos, tu e tua casa servirão ao Senhor. Lembrai-vos das palavras. Aleluia. Levante as mãos e louve Ele enquanto Ele cura o teu corpo. Louve, louve, louve. A morte não venceu. A morte não venceu. Vivo Ele está. Vivo Ele está. Vivo Ele está. Vivo Ele está. A morte não venceu. A morte não venceu. Não trate Ele como morto. Não trate Jesus como morto. Vivo Ele está. Não trate Ele morto. Cante. A morte não vence. Aleluia. Vivo Ele cura, Ele liberta, Ele transforma. A morte não venceu. A morte não venceu. Vivo Ele está. Vivo Ele porque Ele céus, porque Ele posso crer no amanhã. Bem alto. Que lindo, hein? Porque Ele vive. Temor não há. Mas eu bem sei, individualmente. Eu sei, fé, que a minha vida, ela está na mão de quem, pessoal? Está do meu Jesus, que vivo está. E aplaudam mais forte que você pode. Feliz Páscoa! Jesus está vivo. Não trate Ele como morto. Não se baseie nos teus olhos, se baseie no que Ele falou. Uau, diga amém. Ele está abençoando você agora. Onde tiver duas ou mais pessoas reunidas ali no meio, Ele estará junto conosco. Ele está aqui junto com a gente, abençoando a gente. Espero que você tenha sentido o poder de Deus aqui nesse lugar. Nos próximos dias você vai estar cantando grandes testemunhos.